Fala pessoal, bom, olha eu aqui de novo. Eu recebi umas perguntas aí do pessoal que acabou me mandando aqui no WhatsApp, né? O pessoal conseguiu meu contato e também pensei algumas perguntas aqui em elaborar para responder, tá? Bom, vamos lá. Isso daqui é só para esclarecer alguns pontos, né? Meu contato teve uma pessoa aí que pediu, acho que foi no YouTube. Eu criei esse e-mail aqui para tentar conversar um pouco com o pessoal, né? De repente trocar umas figurinhas, né? A respeito do FX Dream. Então, inicialmente, eu não penso em passar meu telefone. Eu tô num grupo de WhatsApp, tá? Também num grupo de Telegram, né? E depois eu acredito que eu vou colocar aí esses canais, ou de repente eu crio algum canal, dependendo do tamanho que ficar, né? Da proporção que ficar, tá? Bom, vamos também falar a respeito aqui de um outro item que é o começo, como foi até chegar na conclusão de utilizar o FX Dream. No primeiro vídeo que eu fiz, eu expliquei do meu interesse da bolsa, né? Um belo dia eu estava no meu trabalho, né, numa atividade lá, e estava procurando algumas coisas para fazer, coisas interessantes, até que um colega meu de trabalho, né, o Clóvis, ele vai ver esse vídeo aqui, ele vai saber dessa história. Ele começou a comentar da bolsa de valores, ele começou a falar de investimentos, né? E eu me interessei na hora, sim, me deu um estalo, né? Como ele fala, né? Desbloqueio, né? Já desbloqueou minha mente para esse mundo. Porque até então eu achava um bicho de sete cabeças, né? Eu achava que, pô, como assim bolsa de valores, investimento, trade, né? Ué, eu entrei no Google e comecei a investigar um pouquinho. Eu olhei que tinha um sistema, tinha um MetaTrader, olhei que tinha alguns ativos para operar, descobri o que que era comprar, o que que era vender ações, comecei a me interessar um pouquinho. E aí eu fui ter contato, né, com o MetaTrader, foi o meu primeiro contato, e fui super empolgado, fui conversando com ele, falei, poxa, me dá umas dicas. Ele falou para mim, ó, abre conta numa corretora, tem essa corretora XYZ, explicou o nome das corretoras, me deu um auxílio e eu acabei abrindo conta numa corretora. Inicialmente, lógico, fazendo uns testes em conta demo, né? E realizei umas operações manuais também na conta real e peguei gosto pela coisa. A partir daquele momento, falei para ele, cara, para que você foi me mostrar isso? Fantástico. Bom, vamos continuar, né? E até então eu comecei a pegar gosto por bolsa. Mas só que chegou um momento que, né, não dá para você é, conciliar, ainda mais quem trabalha, né, 8 horas por dia, ou naquela época eu trabalhava menos horas, então eu chegava em casa e aplicava algumas operações, assistia uns vídeos, né, de alguns youtubers famosos e ia tocando o barco. Até que chegou aquela necessidade de que, poxa, eu não tenho mais tempo e eu gosto pra caramba disso. E eu me deparei com a situação de robôs, né? Comentei com ele, ele falou, pô, robô é muito interessante também. Ler sobre isso, ler sobre aquilo, ver esse vídeo, me deu algumas dicas. E, inclusive, né, livros, né, a respeito de estratégias. E na hora que eu vi aquela palavra, pô, estratégia para colocar no robô, que negócio estranho. E eu vi que realmente existia. Até então, o que que eu fiz, né? Comecei a baixar uns robôs gratuitos e demorei um pouquinho, descobri como colocar na tela. Fui lá, coloquei na tela e comecei a assistir o robô operar para mim. Mas só que até então começou a não ter muito fundamento, algumas entradas, comecei a verificar, falei, poxa, tudo bem, eu não sou nenhum trader, né? Mas, pô, eu queria montar minha própria estratégia. Aí tive contato com alguns outros robôs legais, né? Mas acabava ganhando e perdendo tudo. Cheguei a colocar em conta real também, né? E enfim, comecei desse jeito. Aí chegou o dia que eu comecei a procurar como desenvolver meu próprio robô. Me deparei lá com aquele monte de códigos e eu não gosto de programação, né? Só faço se realmente for necessário e fiquei um pouco desanimado. Até que eu comecei a testar outras ferramentas.
né? E cheguei naquela conclusão. Poxa, o FX-Dream é o melhor. Por quê? Porque inúmeros testes eu fiz em outras ferramentas, tá? Peguei várias ferramentas e tentei criar algumas estratégias básicas e a maioria dessas ferramentas elas morriam no meio do caminho. Essa é a verdade, né? Forneci um monte de coisa desnecessária e, enfim. Aí cheguei no FX Dream, fiquei um tanto perdido, como a maioria deve ter ficado perdido, né? Na hora que abre aquela tela, tudo em inglês, quem não está familiarizado com inglês. Outra coisa também, não ter o contato de alguém. Aí eu acabei descobrindo um contato lá, né, um grupo. Entrei nesse grupo e encontrei um colega aí que acabou me ensinando, né? O Caio, que está lá no grupo, inclusive. E o cara, poxa, me deu uma enorme bagagem para poder criar meus primeiros robôs. Me corrigia algumas vezes, eu vinha com ideias para ele, pô, passávamos noite aí fazendo algumas estratégias que eu pegava na internet, coisas de achismo mesmo, né? Não coisas que eu tinha certeza, tá? Inclusive vou falar sobre isso um pouquinho mais para frente. E eu comecei a pegar gosto pelo FX-Dream e tô até hoje utilizando a ferramenta, né? Me estendi aqui nessa pergunta, agora vou para essa outra pergunta. Realizo operações manuais hoje, tá? É muito difícil de eu realizar alguma operação manual, até realizo. Se eu realizar uma análise, né, gráfica, alguma coisa, lógico, eu opero mais tendência, eu me posiciono no mercado, tá? Mas só que eu tenho um perfil um pouco agressivo, né? Então, agressivo que eu falo não é poder financeiro, né? Eu não gosto de repente, entrar de um jeito mais conservador, né? Eu gosto, se eu enxergar uma oportunidade, eu vejo a minha gestão financeira e se couber, eu entro alavancado para fazer um dinheiro rápido e sair, entendeu? Coloco um alvo curto e acabou. Esse é o meu tipo de operação. E sempre day trade. O máximo que eu opero é H1, tá? Eu operei muito M1, né? Hoje eu opero mais M5 e M15 e no máximo H1. Eu não consigo operar H4, isso daí é uma questão de perfil, né? Isso daí vai de pessoa para pessoa. Acredita mesmo que o robô funciona? Acredito, boto a maior fé. Não tenho como provar, mas acredito que a maioria das instituições aí, bancos, né? Os caras grandes aí, eles operam com robôs, tá? Porque tem muita coisa que dá para fazer com o robô que normalmente não dá para você fazer, né? Leitura de book, enfim, várias outras estratégias. Então acredito fielmente que um robô ele pode fazer o que um humano faz e muito mais. Eu boto a maior crença nisso, tá? Então eu fui mais para essa área de desenvolvimento de robô por causa disso, tá? Tenho algum robô ganhador? Não. A resposta é não, tá? É, Robô ganhador. O que que é um robô ganhador para cada um de vocês? Se vocês quiserem colocar aí nos comentários aí, fiquem à vontade, tá? Pra gente trocar umas figurinhas, né? Poder conversar bastante sobre isso. O que seria um robô ganhador para mim, né, Fábio? É um robô que fosse consistente o ano inteiro, tá? Porque às vezes você pega um robô que ele ganha ali 2, 3 meses e em questão de um mês ele devolve tudo, né? Eu mesmo já usei robô que o robô ficou 3 meses só sucesso, né? Eu iniciei lá, digamos que com US$ 100 e fiz aí praticamente US$ 800 e foi questão aí de um dia para perder tudo. Primeiro, inexperiência, né, de mercado minha e segundo também porque realmente deu para concluir de que aquele robô ele não tinha uma segurança na operação, não era só eu, né? Enfim, essa questão de robô ganhador hoje, eu vejo que tem muita gente que se aproveita no mercado dessa situação e eu mesmo vejo inúmeros vídeos aí de vários caras colocando o robô para fazer backtest. Backtest é uma coisa que eu só uso para verificar se o robô está cumprindo aquela regra que eu impus para ele cumprir. Usar resultado de backtest para mim, opinião minha, tá? Não funciona.
né? Otimização também, algumas coisas eu acho que fica legal otimizar, outras não. Bom, é minha opinião, tá, galera? Desculpa aí se alguém discorda, né? Tô aberto aí a ouvir opiniões contrárias, mas a minha opinião é essa. Para um robô ser ganhador, ele tem que ter bagagem, né? Ele tem que ter história, ele tem que ter tempo, né? Operando. E tem que provar como que ele saiu numa situação de risco, por exemplo, essa pandemia que veio. Vamos para o próxima pergunta. Realiza trabalho de desenvolvimento de EA, indicadores, ferramentas. Realizo, tá? É, a ideia desses vídeos nem é ficar dando foco aí para eu tentar vender alguma coisa, mas lógico, né? Se alguém precisar de algum serviço, estiver dentro do meu alcance e conhecimento, pode me mandar um e-mail aqui, ó. Através daqui eu vou passar meu número de contato pessoal e a gente pode trocar umas figurinhas, pode conversar, tá bom? Já desenvolvi alguns expert advisors, né? Robôs já. Indicadores não é minha praia, mas eu consigo automatizar alguns cálculos de indicadores para não ter que criar indicador para ninguém, porque não é a minha área, e ferramenta, né? Ferramenta de trade são boletas, né? Algumas coisas semi-automáticas também faço bastante isso, já fiz para algumas pessoas também. O que eu geralmente falo sobre esses trabalhos é o seguinte, tá? Galera, não perde o seu tempo tentando criar algo que não te trouxe resultado com operações manuais, tá? Se você opera manual e está tendo sucesso numa estratégia que você mesmo criou ou viu em algum lugar, ou seja, se você tá tendo histórico de trade com sucesso, bacana você investir aí para desenvolver um EA, um indicador ou uma ferramenta, tá? Caso contrário, não perde seu dinheiro, não perde seu tempo, não investe nisso. Dá um tempinho, pega mais bagagem. Outra coisa, utiliza a conta demo para você testar essa estratégia, testar tudo que você tem para testar antes de você acionar até um desenvolvedor, porque aí você poupa o seu tempo, poupa o tempo do desenvolvedor também, economiza sua grana, tá? Realmente o melhor investimento eu acho que é quando você investe naquela certeza absoluta do que você está fazendo, tá? E tomar muito cuidado para quem vai desenvolver um robô para você, tá? Deixa tudo muito bem documentado o que você quer, a sua estratégia. Não passa a sua estratégia se for vencedora para qualquer um também. Veja bem o tipo de acordo que você vai fazer. Essas são algumas dicas, tá? Eu posso dar mais dicas também, se vocês mandarem algum e-mail. Por que DFX Dream e não outras ferramentas ou aprender a desenvolver através de código? Bom, vou começar por aqui. Sou muito ruim mesmo para desenvolver através de códigos, tá? Tentei aí, não tive sucesso. Para mim foi uma perda de tempo. O FX Dream, que é uma interface gráfica, copiar, colar, arrastar blocos, configurar aqueles blocos, né? Os parâmetros deles, para mim é uma facilidade enorme, né? Eu já tentei fazer um cruzamento de médias no código, o tempo que eu levo para fazer no FX Dream nem se compara tentando programar. Então é uma questão de gosto, né? Para mim, eu acredito que o cara que mexe com o código, que ele é programador, o FX Dream é um prato cheio para ele, que vai economizar o tempo dele, né? E também lá no FX Dream ele tem um bloco que você consegue colocar códigos também. Então ele interage bem com os códigos, é normal isso daí para FX Dream, ele entende, tá? Então eu não recebo nada, tá? Antes que alguém fale alguma coisa aí, não recebo um centavo do desenvolvedor da FX Dream para estar falando dessa ferramenta, só estou falando porque realmente eu vi a necessidade de várias pessoas, principalmente aqui no Brasil, de aprender a fazer algo básico e não estavam conseguindo, tá? E é conforme eu falei, vai lá no fórum, que lá tem bastante informação. Eu tô lá no fórum também, disponível para alguém precisar. Nem tudo e nem sempre eu vou conseguir responder, tá? Ou por falta de conhecimento ou por falta de tempo também, né? Conforme eu falei, eu trabalho, tenho outras atividades, então eu faço conforme eu tiver tempo. Vamos para a próxima aqui, para não deixar tão longo. O que acha mais difícil de fazer usando FXIMA? Tem algumas coisas que é difícil de fazer. Filtro de notícia, integração com outras ferramentas externas, né, com o Google, né, por exemplo.
Eu tentei fazer ferramenta, tento fazer algumas comunicações para enviar informação de trade que foi aberto ou fechado. Consegui já fazer, mas é bem difícil. Não é uma coisa que o iniciante vai conseguir fazer. Consegui a integração com o Telegram, tá? Enfim, tem algumas particularidades que sim, é bem difícil, mas não é impossível de fazer no FX Lima, tá? Não é impossível porque, conforme eu falei, dá para você muito bem integrar um código num bloco que chama MQL Code e colocar aquele código para rodar. Quantos projetos você já conseguiu fazer? Galera, eu não sei um número, tá? Mas eu já fiz alguns aí, eu acho que eu vou até arrastar a tela aqui para poder mostrar para vocês. Ó, eu tô aqui na tela, ó, Load Projects. Vamos ver. Bom, desde quando eu comecei a mexer, ó, eu tenho muito projeto aqui, tá? Muito projeto. E MQL4, MQL5, alguns são projetos de. São ferramentas, tá? Ó, uma FiMate, né? De um trader aí famoso, o Didi, né? Didi Index, Boleta, ferramentas de correlações, arbitragens, big players. Enfim, eu já fiz inúmeros projetos aqui para outras pessoas, para mim mesmo utilizar. Eu não sei estimar, depois eu posso ver um número exato, mas eu já fiz de tudo, tá? Desde projetos assim que foram bem complexos, como por exemplo pegar inclinações de médias, alturas de mercado, desenhar alguns objetos específicos, tipos de boleta específicas. Eu não me considero um usuário avançado, tá? Eu sou um usuário intermediário, de básico para o intermediário. Tem vários caras lá no fórum, até fora do fórum, que eu considero de nível avançado, porque são programadores e, além de programadores, utilizam o FXLema como ferramenta de apoio. Bom, é isso daí, galera. Espero ter esclarecido algumas coisas aí. Se tiver mais dúvidas, fica à vontade, manda e-mail aqui, ó, para esse e-mail que eu coloquei. Vou colocar na descrição do vídeo. E até a próxima. Forte abraço novamente.